Muito bem, boa tarde. Iniciando então o bate-papo tradicional, então, chat fechamento sobre a movimentação dos preços no nosso mercado. Diretamente no site, então, leandrostormer.com.br. Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte aí dos amigos me conhece. Trago as atualizações dentro dos modelos operados, as movimentações dos principais ativos e em seguida, então, eu abro para a interação. Quem acompanha ao vivo já sabe que abaixo do vídeo está o canal apropriado para isso. E quem acompanha a gravação no próprio YouTube ou no fórum do site leandrostormer.com.br, temos um canal para a interação entre os alunos e a equipe Leandro Stormer. Tá? Começo então pelas atualizações dentro do método Stormer. Né? Hoje nós temos sim uma atualização, que é, primeiramente, CCRO3, foi dado trade alguns dias atrás, pelo IFR2. Hoje o mercado tocou as últimas duas máximas, que é o ponto planejado de saída, e esse trade então gerou stop gain, encerramento no lucro, né? Exatamente em R$ 15,22. Com o capital desta caixa, alocamos então agora a posição para TOTS. Então, TOTS 3 era um dos papéis que chama a atenção pela lista, o papel mais forte, na realidade, dos que estão com FR2 enquadrado. Tá? Essa posição foi feita há pouco, com os dados postados no LS Live. Compra aconteceu então a R$ 37,39. O stop fica em R$ 35,52. Vamos ver onde é que está aqui os 35,52. E o alvo fica nas últimas duas máximas, né, que é um alvo móvel. Então, por enquanto, está em 38,90 e ele é automaticamente então atualizado à medida que o mercado vai se movendo. Tá? Então, basicamente, esse é o trade. Dentro do método Stormer não temos, dentro do método Leandro, desculpa, não temos nenhuma atualização. A posição aberta é de RADL3. Trazemos o stop para a mínima de hoje. Então amanhã, se o mercado perder a mínima de hoje, o trade será encerrado com algum lucro. Deixa eu só organizar aqui a câmera, que está um pouquinho fora. Algum lucro? Não, né? Um belo lucro. Afinal, o trade está aberto desde o dia 22/6. Linda operação. Perceba como o mercado encontrou aqui a linha de referência, que é a mediana do canal, né, de alto e de longo prazo. Foi exatamente onde o mercado encontra aí alguma pressão vendedora e vai sendo formado, inclusive, uma Twin Towers, barras gêmeas, torres gêmeas. Hoje o Ibovespa teve um dia de queda, lembrando que hoje é véspera de feriado, amanhã não temos pregão por conta do feriado em São Paulo, Revolução Constitucionalista. Tá? O mercado internacional, obviamente, funciona normal, mas nessa véspera de feriado, o Ibovespa apresenta então uma queda que não acionou o candle comprador de ontem, tá? Não aciona aí com convicção, volta a testar a zona de suporte na zona de 51 mil, que é uma zona de suporte, né, que é dada aqui pela cabeça do pivô de alta, que fica mais limpo e claro aqui no gráfico semanal. Tá? E o mercado está naquela. Perco esse suporte ou não perco? No diário nós temos sim uma tendência de baixa limpa, clara, mas no semanal há essa ambiguidade. Tá? Frente então a uma possível reversão de tendência ou apenas o teste de um suporte mais relevante. Então por isso o acompanhamento aí do desenrolar dos preços é válido. Em relação ao índice futuro, tivemos um pregão onde o mercado abre em gap de baixa, fechou boa parte do gap que estava aberto. Depois o mercado voltou para a mínima do dia, mas não houve nenhum enquadramento limpo dentro da nossa estratégia. Tá? O que foi bom, né? Em véspera de feriado nunca é tranquilo operar no intraday. Chama a atenção que o fato do mercado ter ficado completamente dentro do candle, né, de ontem.
Em relação ao dólar, temos o dólar hoje rompendo a linha de referência aqui desse triângulo simétrico, ao rompimento também do topo anterior, e o dólar abre espaço agora para a busca do topo do ano, em 3.320 pontos. É a máxima que o mercado atingiu em março. Como o triângulo foi rompido, a expectativa é que esse patamar seja também ultrapassado. Tá? O dólar agora que volta a consolidar uma tendência mais clara, né? Tínhamos até alguns dias atrás os zigue-zagues ascendentes aqui com dificuldade de enxergarmos. E a média que não estava virada para cima, agora ela vira para cima e nos corrobora então essa leitura. Em relação ao intraday, WDO Q15, o mercado não deixou um cenário fácil, tá? Não deixou um cenário fácil para interpretação aqui de primeiro movimento. Tá? Nos 5 minutos houve um cenário mais claro, mas não é o gráfico, o time frame que a gente utiliza. Então não houve nenhuma operação também no dólar no intraday no dia de hoje, dentro do modelo que a gente acompanha. Tá? Aproveitando que a gente está batendo agora aqui no índice, né? Comentando sobre, o Cervenka questionou se não houve, né, setup 1 no índice futuro. Não houve setup 1 no índice futuro. Tá? Apesar do mercado ter perdido a mínima do dia aqui, seria o setup 3, né? Mas o setup 3 não aconteceu porque não houve uma congestão próxima à mínima do dia. Então hoje não houve trade. Commodities. Milho volta a subir, então quem opera a média móvel de 9 é obrigado a voltar para o papel. Lembrando, quem opera a média móvel de 9 sem o filtro da violação da mínima, né, do oposto da barra. Quem opera esse filtro, não houve mudança no trade. Tá? Então eu particularmente opero com fio, sem fio nenhum. Virou para cima, eu compro, foi para baixo eu vendo. Então eu fui violinado, devolvi uma parte aqui do lucro dessa perna. Tá? Boi gordo, tentando fazer algum tipo de repique, mas perceba a dificuldade do mercado marcar um fundo. Isso aqui então sugere uma correção lateral no boi, que trabalha dentro de uma fortíssima tendência de baixa no gráfico diário. O Dow Jones apresentou uma queda importante, o mercado rompe o suporte em 17.000 pontos, 17.500 pontos, perdão, abre espaço agora para a busca dos 17.000 pontos, que é a mínima do ano, né? Dentro de um cenário de congestão de prazo maior. Alguns papéis que chamaram a atenção rapidamente, então a gente tem aqui a Brasil Foods, que está rompendo o topo histórico, está tentando romper pelo menos o topo histórico, né? No finalzinho do pregão aqui o mercado está voltando para dentro da congestão. CEMIG, que encontra suporte dado pela mínima do ano, tá? Em 10,90, papel que está esticado nessa direção, relativamente distante da sua média. A expectativa é de algum retorno, porém não há nenhum sinal para a gente acreditar nesse retorno à média possível. Gafisa apresentou uma alta relevante de quase 8%, uma barra relevante, inclusive no gráfico diário. Não tem resistência relevante aqui antes dos R$ 2,90. E Guar 3. Guar 3 é um papel que tem um volume limitado, né? O volume financeiro é de 1.800.000. Uma média aí de 120 negócios por dia, não tem uma média muito grande. Tá? E por isso, inclusive, a gente não trabalha uma operação, mas é um papel que está fora da banda de Bollinger e tem uma certa distância da média. Existiria aqui argumentos para se trabalhar um cenário de retorno à média. Sendo esses os destaques, eu abro para a resposta de perguntas e interação entre os participantes. E eu começo aqui com a questão do Doug. Diz ele: Vlad, boa tarde. Boa tarde, Doug. Como você vê esse movimento de Ambev, que é voltada para o mercado interno e ao contrário de outras do setor, né, alimentos e bebidas, se mantém firme? Será que somos todos alcoólatras? Obrigado e bom descanso, visto que amanhã é feriado em São Paulo e não teremos pregão. Bom, Ambev é sim um papel dentro de uma ótica de prazo maior que trabalha dentro de uma tendência de alta mais longa. A gente pode observar aqui o gráfico mensal da Ambev. Tá? Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, né, o mercado rompeu seu topo histórico, voltou para testar como suporte, agora já sugere retomada da movimentação compradora. A expectativa é positiva. Não há argumento técnico para se esperar o contrário em Ambev olhando essa movimentação. Tá? No semanal fica até mais limpo aqui o teste do antigo topo histórico como
suporte. Tá? Então o mercado vai em busca agora da resistência, que é o topo histórico atual em 20. A expectativa é positiva, não há muito o que falar em relação a esse papel, que é um dos mais fortes, sim, do momento. O Sega coloca o Dow Jones, ficou feio, negou o martelo de ontem. Olha, o Dow Jones no gráfico diário não chegou nem a acionar o martelo, né, Sega? O ideal quando a gente tem um candle de reversão, assim, numa zona de suporte, o ideal é trabalhar com o acionamento desse candle, com a superação da máxima dele. Tá? Então o mercado preferiu o caminho baixista, vai fechando abaixo do suporte e isso abre espaço para o próximo suporte. Eu faço analogia com um prédio, né? Então aqui nós estamos no, sei lá, quarto andar, esse mercado... Quarto nada, né? A gente está subindo aqui há vários e vários meses, então estamos lá no 24º andar. O mercado perdendo o chão, tende a ir para o próximo andar. Abaixo do 24º andar, a gente tem o 23º andar. Tá? O próximo suporte agora do Dow Jones fica em 17 mil. Abaixo do 23º andar, a gente tem o 22º, que seria o próximo suporte. Lá em 15.860. E assim a gente vai mapeando então as possíveis zonas aí de demanda em cima desse mercado. Falando em ativos que não acionaram a expectativa de retorno à média, tem aqui o Alex, né, que questionou sobre a Vale do Rio Doce. E Vale do Rio Doce foi um papel que ontem deixou um candle comprador em cima de uma zona de suporte e hoje não acionou. Quando isso acontece, temos um sinal comprador e o mercado não aciona, a expectativa que se abre é de movimentação lateral. Mostra que a tendência vigente é muito potente. A tendência de baixa é bastante forte. Tá? Hoje a Vale deixa um volume alto para ser uma véspera de feriado, mas não chega a ser um argumento, né, de venda consistente, pelo menos, porque é um candle bizarro, de corpo pequeno. Do ponto de vista técnico, embora, se nós olhamos para o nosso lado esquerdo, qual é o próximo suporte? R$ 17,45. R$ 13,45, né? Que é a mínima do ano de 2005 e a máxima do ano de 2004. Tá? Então isso demonstra a fraqueza do papel. Mais fácil de perceber isso no semanal. Vamos ver como é que o mercado fecha. Se fechar abaixo da mínima, a expectativa é que busque o próximo suporte. No intraday, não houve nenhum cenário de trade mais limpo. Tá? O mercado passou boa parte do dia aqui dentro de um cenário de afunilamento de preços, né? Fundos mais altos, topos mais baixos, e isso acontecendo dentro do pregão de ontem. Então coloca um cenário de mais dificuldade, né? Perceba, quando o mercado perdeu aquela linha de referência, logo abaixo já tinha o suporte dado pela mínima do dia, então não valia a pena montar esse trade, né? Não foi um dia tranquilo não de superar no intraday. A não ser que o cara tenha botado, sei lá, um gráfico de 2 minutos e buscou aqui as micro viradas do mercado. Petrobras, pede o Simon, acionou o candle de ontem e refugou. Petrobras é um exemplo, ao contrário de Vale, né, que acionou o candle de ontem, porém o candle da Petrobras não tinha a mesma conotação da Vale. Né? A Vale é na mínima do ano, né, em cima de um suporte importante, forte. A Petro já não está tão baixista assim como a Vale, na minha leitura. Até existe uma leitura altista aqui, se essa contagem de ondas estiver correta. Né? Se isso aqui for uma onda 1, isso aqui uma 2, aqui a 3, aqui a 4, aqui a 5, o mercado fez a correção A, B, C. Então até acionou trade para quem trabalha com essa forma de ver o mercado. Tá? O stop dessa visão ficaria abaixo de 10,80. É uma leitura válida. Não se enquadra no método Leandro, mas tecnicamente é uma entrada que faz sentido. Tá? Vamos ver no semanal aqui se existe alguma coisa. No semanal é o mercado tentando se segurar aonde? Na cabeça do pivô de alta. Né? Então aqui houve um pivô de alta no semanal e o mercado está tentando se segurar em cima da cabeça. Aragão. Vlad, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aragão.
Em VEG3 tem alguma entrada possível? VEG3 é um papel que tem uma característica específica, né? Um papel que, tem uma forte tendência e 2, tem uma volatilidade bastante baixa. Então é o tipo de papel que qualquer correção, a mínima correção, né? A gente não pode exigir uma correção muito ampla, não é característica desse tipo de ativo. Tá? Qualquer correção a gente tem que estar buscando uma entrada. Tá? E uma entrada possível que existe aqui em Braer, em VEG, desculpa, seria na mera violação do candle de hoje. Existe uma realização frustrada, né? Preto, branco, preto, com a média subindo. É uma entrada válida, possível. Não é uma entrada alicerçada na análise técnica, né? Mas é uma abordagem interessante. Não lembro quem que é o dono da realização frustrada, mas é um setup que o método Stormer costuma trabalhar. John Crane. Ah, é do John Crane? Não sabia. Então é do John Crane a realização frustrada. Tá? Uma entrada dentro dessa visão correta. Muito bem, vamos lá. O Márcio faz uma boa pergunta. Vlad, boa tarde. Quando em rompimentos a amplitude da barra supera 10% da média da volatilidade, a RP continua sendo 10% da média da volatilidade, o stop abaixo da mínima? Boa pergunta. Ponto de vista mais objetivo, sim, Márcio. O que altera, digamos assim, essa... É que depende da abordagem, né? É importante colocar isso. Se a abordagem é dentro do método Leandro, aí o alvo não é 10% da média da volatilidade, né? É o preço médio projetado para cima. A distância do preço médio em relação ao stop, esse risco, né, projetado então para cima para oferir o alvo. Tá? Nesse sentido que tu colocou, a única dica que eu te dou é o seguinte: aceita esse rompimento desde que os preços não estejam afastados da média mais de 30% da média da volatilidade. Por exemplo, esse rompimento aqui de RADL. Tá? Supondo que o cara tenha comprado na máxima do dia. A distância do preço em relação à média é de 6,5%. Quanto isso representa da volatilidade naquele momento? Então, naquele momento, a volatilidade era de 26,5%. Então, 6,5% por 26,5%. Eu tenho uma distância de 24,5%. Então, se isso aqui é menor que 30%, aceita o rompimento. Se não, você não aceita o rompimento. Tá? Tamanho da barra, muito pelo contrário. Quanto mais forte a barra, melhor. Desde que ela não seja precedida por outras barras, né? Então, a barra ampla de força, ela tem potência se ela for a primeira que rompe uma congestão, né? Eu não posso comprar um rompimento como esse aqui, por exemplo. Esse aqui não é um rompimento saudável, ó, porque o mercado já vem em alta, vários e vários dias. Então, é o rompimento, mas não é um rompimento saudável. Ou não é um rompimento do tipo que a gente gosta de operar. Perceba que o mercado não evoluiu, né? Acabou ficando de lado aqui. Vamos ver qual era a distância em relação à média da volatilidade? Então aqui os preços estavam distantes da média, 11%. A volatilidade naquela ocasião era de 27%. Então, usando aquela técnica que eu acabei de demonstrar, 11 por 27, eu tenho um afastamento maior que 30%. Então, objetivamente falando, eu não aceito esse rompimento. Não aceita-se tal hipótese. Ficaram várias questões interessantes, tá? Que eu não vou poder responder, infelizmente. Questões aqui sobre a Marco Polo, Gafisa, Pecar e assim por diante. Atingi aqui o meu objetivo. Amanhã, então, reiterando, não teremos chat de fechamento e automaticamente também não teremos o farol, né, que o Bizzy vai relembrar em seguida. Então eu me despeço, desejo um bom feriado para quem vai descansar e boa organização de trades e até mesmo organização de gavetas, né? Muitos trades eu sei que vão fazer isso. Um abraço, pessoal. Até mais.